Pedimos para que vocês se inscrevam neste canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar o nosso trabalho de alguma forma. O tema de hoje ele é um tanto mais rápido e de um assunto que já está falado, mas vamos fazer aqui uma exposição mais simplificada. Quais foram os estragos da campanha do suposto combate ao preconceito que forçou a sociedade considerada esclarecida a aceitar as formas popularescas de expressão cultural e comportamental? Sabe-se que entre 2002 e 2016 ocorreu com muita intensidade uma campanha movida por intelectuais, entre eles jornalistas culturais, cineastas de documentários, artistas e acadêmicos, para aceitar as formas popularescas culturais, altamente mercadológicas, mas com um valor sociocultural bastante duvidoso. É a chamada legalização, que é o mito da glamorização da pobreza, da ignorância, dos valores morais baixos quando apreciados pelas classes populares, como, por exemplo, o machismo das mulheres objetos. Por que esse suposto combate ao preconceito, que ocorreu de maneira praticamente monolítica, sem algum contraponto, porque quem detinha a visibilidade plena, o monopólio de influência, praticamente eram os intelectuais que defendiam a legalização. Porque os que se opuseram a isso, eles tinham uma projeção bem menor ou eram considerados reacionários demais para serem ouvidos, independente deles serem realmente reacionários ou não. Então, essa campanha, ela tentava dar a falsa impressão de que a legalização, de que a imbecilização cultural das classes populares era a verdadeira cultura popular. Aí vinham falácias do tipo livre expressão das periferias, a rebelião do povo pobre, cultura verdadeiramente popular e outras falácias, outros rótulos que fizeram muita gente acreditar e aceitar sem qualquer tipo de questionamento, porque a roupagem era toda sofisticada e, embora as ideias fossem realmente bastante confusas. Então, quais são os estragos que foram feitos por essa campanha de suposto combate ao preconceito, que, na verdade, forçava a aceitação de formas preconceituosas de abordagem do povo pobre? Quais foram os efeitos disso? Os efeitos é que, em primeiro lugar, o povo pobre foi tirado do protagonismo dos movimentos sociais de esquerda, dos movimentos das forças progressistas, e aí o povo foi empurrado para brincar o popularesco, os fenômenos popularescos diversos, que iam na música como o funk, o tecnobrega, o sertanejo, o axé music, o forró eletrônico e outros. E na forma comportamental temos as mulheres objetos, temos as subcelebridades dos reality shows e temos o noticiário policialesco. O povo, então, foi desviado do ativismo verdadeiramente popular, das lutas sociais, dos movimentos de defesa dos direitos, para o mero consumismo de fenômenos popularescos. Aí era muito fácil, com um discurso muito bem construído, que pessoas como Pedro Alexandre Sanches, MC Leonardo, e da forma do documentário Denis Garcia, darem a falsa impressão
de que é através do consumismo simbólico das classes populares em sua situação degradada e precarizada, que era o ativismo que o povo pobre tinha que fazer. Criava-se uma falácia dizendo que era dançando funk que o povo pobre estava fazendo a sua rebelião. Aí, esse discurso muito bem construído enganou as pessoas e deixou o povo pobre fora dos movimentos sociais, o que abriu o caminho para o golpe político de 2016. Por quê? Porque isolou as forças progressistas, cujas lideranças acabaram falando sozinhas e debatendo em si, em seus círculos restritos. Então, com isso, a suposta campanha do combate ao preconceito, que forçava a aceitação de modelos preconceituosos de abordagem das classes populares, estas reduzidas a caricaturas, a estereótipos bastante retrógrados e depreciativos, causou também outros efeitos. Derrubou parte da mídia alternativa que, na sua boa-fé, foi acolher essas falácias de combate ao preconceito que forçava a legalização. Um dos mais afetados foi a revista Caros Amigos, que acabou extinta e depois de uma época demitindo um monte de gente, com um episódio que repercutiu até mal na própria mídia alternativa e quase gerou galhofa na mídia hegemônica. Aí a revista Fórum acabou com a sua versão impressa e Carta Capital sobreviveu, mas meio que patinando, quase que ficando na corda bamba. Também acabaram a Lei Rouanet, que foi desmoralizada, porque essa campanha do suposto combate ao preconceito forçava a distribuição desigual de recursos e de espaços, porque através dessa campanha do suposto combate ao preconceito, os bregas, os fenômenos popularescos, eles tomavam para si, eles roubavam para si espaços que antes eram para MPB, para rock alternativo, etc. Se via Belo cantando no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Enquanto isso, nomes da MPB, do jazz, do blues, do rock no Brasil não tinham espaço para se apresentar. E, por outro lado, um inexpressivo grupo como Tchacabum, que revelou a Musa Fitness e Mulher do Belo, Graciane Barbosa, ganhou uma gorda verba da Lei Rouanet, coisa que nenhum artista de MPB de grande porte consegue ter. E aí, a Lei Rouanet foi desmoralizada, sobretudo com o caso de Cláudia Leite, cantora de Axé Music, que tinha um grande suporte privado para financiar sua carreira. Aí ela pegou da Lei Rouanet uma verba enorme, ela teve que devolver depois. E aí, com isso, criou-se uma campanha contra a Lei Rouanet que culminou nos ataques do bolsonarismo, quando o Jair Bolsonaro ainda era candidato à presidência da República. E aí ele consolidou esse fim quando assumiu o mandato. E aí acabou também o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tentou ser extinto pelo governo Michel Temer, houve uma reação de protesto, Temer recuou, mas o Ministério da Cultura já estava praticamente inoperante, frágil, assim, só algumas atividades básicas continuavam funcionando. Mas, aos poucos, o Ministério da Cultura estava perdendo a sua alma, e aí ele foi extinto pelo presidente Bolsonaro, que substituiu as atribuições do Ministério da Cultura para um genérico Ministério da Cidadania.
outro efeito que se causou também com esse suposto combate ao preconceito que a intelectualidade pregou em forçada unanimidade há cerca de 10 anos, foi porque esse ufanismo das favelas, que se tornou carro-chefe através do funk, aquele mito da pobreza linda, da prostituição legal, de como é lindo ser camelô, vender produtos contrabandeados, pirateados, etc. Era maravilhoso piratear. Eram coisas assim estranhas, porque eram medidas de emergência que o povo pobre tinha para sobreviver, para morar, para obter renda e tudo, mas eram glorificadas por esse discurso da legalização, trazido principalmente por Pedro Alexandre Sanches nas suas aventuras na mídia alternativa, né? Ele, o filho da Folha, o aluno modelo de Otávio Freitas Filho. Então, o efeito mais drástico foram os safaris humanos. As favelas se transformaram em paisagens de consumo. Aquele ufanismo todo estranho, porque os verdadeiros jornalistas no passado, na década de 50, na década de 60, viam nas favelas um grande problema, um sério problema habitacional, e nos anos 2000 e 2010 havia um outro discurso, que era o discurso da favela legal, aquela falácia toda, a favela é meu lugar, a favela é legal, é linda, eu não saio da favela. Então, isso fez com que as favelas se transformassem em paisagens de consumo. Isso ficou claro quando o funk já começou a se consagrar e as favelas passaram a ser ambientes turísticos. E aí o povo pobre acabou sendo alvo de quê? De safari humano. E isso mostra a farsa desse discurso que prometia o fim do preconceito, porque criou preconceitos ainda muito mais fortes. Até porque essas formas de legalização cultural eram apoiadas nas redes sociais por internautas reacionários, que para eles interessava muito ver o povo pobre sendo visto como idiota, como imbecil, como coitadinho. E isso a imprensa de esquerda não percebeu. E caiu como pato nesse discurso movido por intelectuais vindos da mídia venal e que passaram a passear pela mídia alternativa ou virar queridinhos momentâneos, até mesmo de gente séria da mídia de esquerda que depois se envergonhou ali no seu silêncio de tal postura, porque muitas vezes as esquerdas acolheram isso pela boa fé. Então, resumindo, os prejuízos que esse discurso do combate ao preconceito fizeram foram o fim da Lei Rouanet, o fim do Ministério da Cultura, a decadência da mídia alternativa impressa, ou pelo menos a redução do seu poder de influência, e o agravamento dos preconceitos sociais, principalmente através do safari humano, através da multiplicação de subcelebridades, de ídolos medíocres, como se vê no repetitivíssimo e chato sertanejo universitário. Então, o aumento das mulheres objetos, o agravamento do reacionarismo através do machismo, do feminicídio, dos ataques de ódio da internet, tudo. A legalização, que na verdade era um instrumento de manipulação sociocultural na ditadura militar, nada teve de libertária, do contrário que tentou pregar Paulo César Araújo, que passou seus 15 minutos de fama como um falso queridinho da mídia de esquerda. O povo pobre acabou perdendo o protagonismo e abriu o caminho
para o golpe político através de todo esse teatro que começou com a Operação Lava Jato e com as jornadas de junho. Que, aliás, as jornadas de junho um pouco antes da Lava Jato. E agora a gente tem que lavar toda essa roupa suja e espera-se que o debate inclua esses intelectuais da brigalização, porque eles são os principais responsáveis por desviar o povo pobre dos movimentos sociais e forçá-lo a ficar refém da sua própria imbecilização cultural. Agora é preciso observarmos bem o quanto esse culturalismo conservador, movido pela intelectualidade bacana, afetou negativamente o nosso país. Bom, ficamos por aqui. Desejamos abraços a todos e até a próxima.